Obrigado. Boa noite. I don't think at any university at which I've spoken, I've ever been serenaded by such beautiful music before. Eu acho que eu nunca estive numa universidade para falar e ouvi essa serenata com músicas tão lindas. That was marvelous. Foi maravilhoso. The great agnostic philosopher Bertrand Russell was once asked what he would say if he found himself standing before God on the judgment day and God were to say to him, "Why didn't you believe in me?" Uma vez perguntaram ao grande filósofo agnóstico Bertrand Russell o que ele faria quando ele se apresentasse diante de Deus no dia do julgamento final e ele perguntasse: Bertrand, por que você não creu em mim? Russell replied, "I should say, not enough evidence, God, not enough evidence." Russell então teria dito: eu diria, não havia provas o suficiente, Deus, não havia provas. As I travel around North America and Europe speaking on university campuses, I think that most of the non-believing university professors that I meet would say pretty much the same thing. Na minha experiência viajando na América do Norte e na Europa, fazendo palestras em várias universidades, eu acredito que a maioria dos professores universitários cristãos que eu conheço provavelmente diriam a mesma coisa. And this attitude is in turn communicated to their students. E essa atitude muitas vezes é comunicada aos seus alunos. There's not enough evidence. Não há provas o suficiente. In all probability, in an audience of this size this evening, there are probably some of you who are sitting there silently thinking the same thing in your minds. E, com toda a probabilidade, diante de um público desse tamanho, provavelmente alguns de vocês que estão aqui hoje à noite pensando consigo mesmos. There's not enough evidence. Não há provas o suficiente. But think with me for a moment about that. Mas vamos pensar um pouco sobre isso. What do people mean when they say there's not enough evidence? O que as pessoas querem dizer quando elas falam que não há provas o suficiente? Not enough for what? Não suficiente para quê? Not enough to be coercive? Não são suficientemente coercitivas? Not enough to compel someone to become a Christian? Não são provas o suficiente para convencer alguém a se tornar cristão? Well, I think a lot of people take it that way. Eu acho que muitas pessoas veem dessa forma. I find that most people are spiritually apathetic. O que eu vejo é que a maior parte das pessoas são apáticas espiritualmente. They're too busy or too unconcerned to be bothered about looking into spiritual things. Elas estão ocupadas demais ou até despreocupadas para serem incomodadas ou procurarem uma espiritualidade. Or, if they are into spirituality, they may be pursuing some alternative spirituality, as in the New Age movement. Ou aqueles que até se interessam por espiritualidade podem talvez estar buscando uma espiritualidade alternativa, como o movimento Nova Era. But basically, they just can't be bothered to look into the evidence for Christianity. Mas basicamente elas não vão se interessar e examinar as provas do cristianismo. And so in my experience, I find that most people aren't even acquainted with the evidence for Christianity. Então, na minha experiência, o que eu descobri é que a maior parte das pessoas nem conhece as evidências do cristianismo. And this is true, in particular, of university professors. E isso se aplica especialmente aos professores universitários. One of the most interesting aspects of my work is the debates I participate in on university campuses. Dos aspectos mais interessantes do meu trabalho são os debates nos quais eu participo em campos universitários. Often I'll be invited onto a campus to debate some local professor who has a reputation of being especially abusive to Christian students in his classes.
Com frequência eu sou convidado para universidades para debater com alguns professores que são especialmente conhecidos por terem um comportamento abusivo com os seus alunos cristãos dentro da sala de aula. And we'll have a public debate on, say, the existence of God or Christianity versus humanism or some such topic. E aí nós fazemos esse debate público sobre, por exemplo, a existência de Deus, cristianismo versus humanismo e assuntos desse tipo. And you know what? E sabe o que acontece? I find that while most of these fellows are pretty good at beating up intellectually on an 18-year-old in one of their classes, O que eu descobri é que esses professores se saem muito bem quando eles tentam humilhar intelectualmente um aluno de 18 anos dentro da sala de aula. they can't even hold their own when it comes to going toe-to-toe with one of their peers. Mas eles não conseguem se sair bem quando precisam debater no mesmo nível com um dos seus pares. In their opening speech, they may trot out the standard objections from their Intro to Philosophy course. Na primeira parte do discurso, eles apresentam as suas objeções dos cursos introdutórios de filosofia. And after I answer these, well, they're pretty much left with nothing more to say. E aí, quando eu respondo essas objeções, eles não têm nada mais a dizer. And so they either start repeating themselves or making emotional appeals to the students. Ou então, a partir desse momento, eles começam a ficar se repetindo ou até fazendo apelos emocionais aos alunos. They're especially ignorant of the evidence for the Gospels. Esses professores são especialmente ignorantes no que tange às evidências para os evangelhos. I suspect that most of them have never even cracked a New Testament. Eu suspeito que boa parte deles nem tem aberto o Novo Testamento. Many of them turn out to be just big, inflated, intellectual blowhards who have no good reason for rejecting Christianity or for ridiculing the Christian students in their classes. Eu descubro que muitos deles, na verdade, são fanfarrões intelectuais convencidos, que não têm bons motivos para rejeitar o cristianismo e nem para ridicularizar a fé dos seus alunos. Now, in one sense, this isn't really surprising. Agora, de certa forma, isso não me surpreende. All of us in academia have to specialize in a certain field. Todos nós na academia precisamos nos especializar num campo específico. And as a result, we're ignorant of things in other fields. E aí, claro, nós nos tornamos ignorantes a respeito daquilo que não é do nosso campo. For example, I know something about philosophy, Por exemplo, eu sei um pouco de filosofia, but I know absolutely nothing about economics or chemical engineering or agriculture or business. mas eu não sei praticamente nada sobre economia, engenharia química, agricultura, negócios. Thus, it's possible to have a perfectly profound knowledge of one's area of specialization, and yet little better than a Sunday school education when it comes to Christianity. Portanto, é possível ter um conhecimento extremamente profundo na sua própria área e ter um conhecimento extremamente raso a respeito do cristianismo. To illustrate, I had a debate on the existence of God with a professor at the University of South Carolina. Para ilustrar o que eu estou falando, quero contar de um debate que eu participei sobre a existência de Deus com um professor da Universidade da Carolina do Sul. Now, this man was a brilliant philosopher of quantum physics. Esse professor era um professor brilhante de filosofia da física quântica. But when he got up to speak, the first words out of his mouth were the following: Mas quando ele se levantou para falar, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte: I don't really feel qualified to participate in tonight's debate because I don't know anything about philosophy of religion. eu não me sinto de fato qualificado para participar desse debate hoje à noite, porque eu não sei nada sobre filosofia da religião. And I thought to myself, well then why in the world are you getting up in front of 800 students trying to convince them to become agnostics when you admit you don't know anything about the subject?
E eu fiquei pensando comigo mesmo, mas por que cargas d'água você está se colocando para falar na frente de 800 alunos, tentando convencê-los a se tornarem agnósticos, quando você admite que você não sabe nada sobre o assunto? It doesn't compute. Não faz sentido. When you read the biographies of the world's great atheists, Quando nós lemos as biografias dos maiores ateus do mundo, what you discover is that most of them lost their faith when they were around 11 or 12 years of age. nós descobrimos que eles perderam a fé quando tinham mais ou menos 11 a 12 anos de idade. And they've never studied it again since. E nunca mais voltaram a estudar aquela fé. Now, think of what that means. Agora pensem comigo sobre o que isso significa. That means that most of them reject Christianity based upon the objections of a 12-year-old. Isso significa que a maior parte deles rejeita o cristianismo baseado nas objeções que um menino de 12 anos teria. So, when people say there's not enough evidence, Então, quando as pessoas dizem não há provas o suficiente, what they really mean is there's not enough evidence to coerce me out of my indifference. o que elas querem dizer é: não há provas o suficiente para me coagir a sair da minha indiferença. If I choose to ignore it, the evidence isn't going to grab me by the lapels and make me believe. Se eu escolher ignorar, as provas não vão me puxar pelo colarinho e me forçar a acreditar. To which I say, well, of course the evidence isn't coercive in that way. Eu respondo então a isso, mas é claro que as provas não são coercitivas a esse ponto. But why should it be? Mas por que elas deveriam ser? You see, the knowledge of God is unique in that it is conditioned by moral and spiritual factors. Sabe por quê? Porque o conhecimento de Deus é singular. Ele é condicionado por fatores morais e espirituais. A spiritually indifferent person can have a perfectly profound knowledge of physics, Uma pessoa espiritualmente indiferente pode ter um conhecimento profundo a respeito da física, or Russian literature, ou literatura russa, or history, ou história, or sociology, sociologia, or even theology. ou até teologia. But a spiritually indifferent person cannot know God. Mas uma pessoa espiritualmente indiferente não pode conhecer a Deus. According to the Bible, the knowledge of God is promised to those who diligently seek Him. De acordo com a Bíblia, o conhecimento de Deus é reservado e prometido àqueles que o buscam com sinceridade. So the prophet Jeremiah says, "You shall seek me, and you shall find me, if you seek for me with all your heart." O profeta Jeremias diz: vocês me buscarão e me acharão, se me buscarem de todo o coração. And Jesus himself said, "Seek, and you will find. E o próprio Jesus disse: buscai e achareis. Knock, and the door will be open. Batei e a porta vos será aberta. Ask, and it will be given you. Pois tudo o que pede, recebe. For he who seeks finds, Quem busca, acha. and to him who knocks it will be opened, E ao que bate, a porta será aberta. and to him who asks it will be given." E ao que pede, lhe será dado. In other words, God doesn't force himself upon us. Para falar em outras palavras, Deus não força a si mesmo. He has given evidence of himself which is sufficiently clear for those with an open mind and an open heart. Ele deu provas suficientes que são claras o bastante para aqueles que têm uma mente aberta e um coração aberto, But which is sufficiently vague so as not to compel those whose hearts are closed. mas essas provas são vagas o bastante também para não convencer aqueles cujos corações estão fechados. The great French mathematical genius Blaise Pascal, who came to know God through an experience of Jesus Christ at the age of 31, put it in the following way. Blaise Pascal, o grande gênio matemático francês que conheceu a Deus pessoalmente por meio de Jesus Cristo
Cristo, com 31 anos, disse o seguinte: willing to appear openly to those who seek him with all their heart, disposto a se mostrar abertamente aos que o buscam de todo o coração, and to be hidden from those who flee from him with all their heart. e a se esconder daqueles que fogem dele de todo o coração, God so regulates the knowledge of himself Deus regula o conhecimento de si mesmo, that he has given indications of himself which are visible to those who seek him. de maneira que disponibiliza indicativos que são visíveis àqueles que o buscam And not to those who do not seek him. e invisíveis aos que não o buscam. There is enough light for those to see who only desire to see, Há luz suficiente para os que desejam ver and enough obscurity for those who have a contrary disposition. e obscuridade o bastante para os que possuem a disposição contrária. In other words, the evidence is there for those who have eyes to see. Usando outras palavras, as evidências estão disponíveis para aqueles que têm olhos para ver. So, admittedly, there's not enough evidence to coerce you if your heart and mind are closed. Então eu admito, não haverá provas o suficiente para te coagir se o seu coração e a sua mente estiverem fechados. But that's not the really interesting question, is it? Mas essa não é a pergunta de fato interessante, é? The really interesting question is there enough evidence for faith to be rational? A pergunta interessante é: será que existem provas suficientes para que a fé seja racional? And the answer to that question is, of course there is. E a resposta para essa pergunta é: com certeza. The traditional arguments for the existence of God and the evidences of Christianity are not coercive. Os argumentos tradicionais para a existência de Deus e as evidências do cristianismo não são coercitivas, But they're certainly sufficient to make faith rational if you're willing to look at them with an open mind and an open heart. mas elas com certeza são suficientes para que a fé cristã seja uma fé racional para aqueles que estão dispostos a olhar com coração e mente abertos. Consider first the question of the existence of God. Vamos considerar em primeiro lugar a questão da existência de Deus. There has been literally a revolution in Anglo-American philosophy with regard to this question during the second half of the 20th century. Houve literalmente uma revolução na filosofia anglo-americana em relação a essa questão na segunda metade do século XX. Back in the 1940s and 50s, it was widely believed among philosophers that talk about God was meaningless. Na década de 40 e 50 do século passado, estava claro para os filósofos que falar sobre Deus não tinha sentido. This movement reached its crescendo in America with the death of God theology of the 1960s. E esse movimento atingiu seu ápice nos Estados Unidos com a teologia da morte de Deus no meio da década de 60. On April 8, 1966, in a dramatic red on black cover story, Time magazine asked, "Is God dead?" No dia 8 de abril de 1966, escrito em letras vermelhas com fundo preto, a revista Time publicou uma edição que dizia: Deus está morto? And it described the movement among theologians to proclaim the death of God. E isso então descrevia esse movimento dos teólogos que estavam proclamando a morte de Deus. But at the same time that the theologians were writing God's obituary, a new generation of young philosophers was rediscovering his vitality. Mas ao mesmo tempo que os teólogos estavam escrevendo o obituário de Deus, uma nova geração de jovens filósofos estavam redescobrindo a vitalidade de Deus. Just a few years after its Death of God issue, Time ran a similar cover story. Alguns anos após aquela edição sobre a morte de Deus, a revista Time publicou uma nova edição. Only this time the question read,
Is God coming back to life? Mas dessa vez a pergunta era: Deus está ressuscitando? That's how it must have seemed to those theological morticians of the 1960s. Mas aqueles teólogos que pareciam mais funcionários de necrotério devem ter pensado a mesma coisa. During the 1970s, interest in philosophy of religion continued to grow. Na década de 70, o interesse na filosofia da religião continuou a crescer. And in 1980, Time ran another major story entitled Modernizing the Case for God. E na década de 80, a revista Time, então no ano de 1980, a revista Time publicou uma outra matéria que se chamava Modernizando a Defesa de Deus, in which it described the movement among contemporary philosophers to refurbish and defend all of the traditional arguments for God's existence. Essa matéria descrevia o movimento entre os filósofos daquela época de reformar e defender os argumentos tradicionais defendendo a existência de Deus. Time marveled. A revista Time declarou maravilhada. In a quiet revolution in thought and argument that hardly anybody could have foreseen only 2 decades ago, God is making a comeback. Numa silenciosa revolução de pensamentos e argumentos que ninguém poderia ter previsto há 2 décadas, Deus voltou com tudo. Most intriguingly, this is happening not among theologians or ordinary believers, O que é mais curioso é que isso não está acontecendo entre teólogos ou cristãos, but in the crisp intellectual circles of academic philosophers, e sim nos círculos intelectuais dos filósofos acadêmicos, where the consensus had long banished the Almighty from fruitful discourse. onde o consenso já havia banido o Todo-Poderoso dos seus discursos. According to the article, the noted American philosopher Roderick Chisholm believed that the reason atheism was so influential a generation ago is because the brightest philosophers were atheists. De acordo com o artigo, o notável filósofo americano Roderick Chisholm cria que o motivo pelo qual o ateísmo estava influenciando tantas gerações naquela época era que os principais e mais inteligentes filósofos eram ateus. But today, he says, many of the brightest philosophers are theists. Mas hoje ele diz que muitos dos filósofos mais inteligentes são teístas. And they are using a kind of tough-minded intellectualism in defense of that belief that was formerly lacking on their side of the debate. E eles estão utilizando um intelectualismo determinado para defender uma crença que estava faltando antes daquele lado da discussão. In 2001, the journal Philo carried an article by a prominent atheist philosopher. Em 2001, o periódico Philo publicou um artigo de um proeminente filósofo ateu, in which he lamented what he called the desecularization of academia that evolved in philosophy departments since the late 1960s. Esse professor escrevia lamentando o que ele chamou de dessecularização da academia que evoluiu nos departamentos de filosofia a partir do final da década de 60. He complained, Ele então reclamava dizendo: naturalists passively watched as realist versions of theism began to sweep through the philosophical community. Os naturalistas assistiam passivos enquanto versões realistas do teísmo começaram a varrer a comunidade filosófica. Until today, perhaps 1/4 or 1/3 of philosophy professors are theists, with most being Orthodox Christians. E hoje, talvez, 1/4 ou até 1/3 dos professores de filosofia são teístas, sendo a maioria cristãos ortodoxos. In philosophy, it became almost overnight academically respectable to argue for theism. Se tornou, portanto, quase que da noite para o dia respeitável
respeitável academicamente defender o teísmo, making philosophy a favored field of entry for the most intelligent and talented theists entering academia today. fazendo com que a filosofia se tornasse um campo de entrada para a maior parte dos teístas mais talentosos e inteligentes que estão entrando na academia hoje em dia. He concludes, God is not dead in academia. Ele conclui dizendo: Deus não está morto na academia. He returned to life in the late 1960s and is now alive and well in his last academic stronghold, philosophy departments. Ele voltou à vida no final da década de 60, está vivo e passa bem em sua última fortaleza acadêmica, os departamentos de filosofia. And so today some of England and America's finest philosophers at our major universities are outspoken Christians. Então, hoje em dia, na Inglaterra e nos Estados Unidos, alguns dos principais filósofos nas principais universidades são declaradamente cristãos. I think, for example, of Richard Swinburne and Brian Leftow at Oxford University. Eu penso, por exemplo, em Richard Swinburne e Brian Leftow na Universidade de Oxford. Robert Adams and Dean Zimmerman at Rutgers. Robert Adams e Dean Zimmerman na Universidade de Rutgers. Alvin Plantinga, Peter Van Inwagen at Notre Dame. Alvin Plantinga e Peter Van Inwagen na Notre Dame University. Eleanor Stump at St. Louis. Eleanor Stump na Universidade de St. Louis. Alex Proust at Baylor. Alex Proust na Universidade de Baylor. I could go on and on. E eu poderia citar muitos mais. The idea that Christians are intellectual losers is an idea that is simply rooted in ignorance and needs to be now, once and for all, decisively put behind us. A ideia de que os cristãos são fracassados intelectuais é baseada na ignorância, e essa ideia precisa ser rejeitada por nós de uma vez por todas. My own work has focused on the implications of cosmology for theology. O meu trabalho tem se concentrado nas implicações da cosmologia para a teologia. I believe that as physical science probes the natural world, we encounter, as it were, signposts of transcendence, pointing beyond the natural world to its ground in a supernatural creator and designer of the universe. Eu acredito que a ciência, à medida que a ciência natural sonda o mundo físico, nós encontramos como se fossem placas de transcendência que apontam além do mundo natural para o seu firmamento, num Criador sobrenatural que projetou o universo. For example, the evidence for the Big Bang theory of the origin of the universe points to the creation of the universe out of nothing. Por exemplo, a evidência da teoria do Big Bang para a origem do universo aponta para a criação de um universo a partir do nada. Most laymen do not realize that according to the standard Big Bang theory, not just all matter and energy, but even physical space and time themselves came into existence at the Big Bang. Muitos leigos não percebem que, de acordo com a teoria padrão do Big Bang, não só a matéria e a energia, mas o espaço físico e o tempo, o próprio tempo, só vieram à existência no Big Bang. In the words of the British physicist P.C.W. Davies, nas palavras do físico britânico P.C.W. Davies, the Big Bang represents the creation event. O Big Bang representa o evento da criação. The creation, not only of all the matter and energy in the universe, but also of space-time itself. A criação não apenas de toda a matéria e energia no universo, mas também do próprio espaço-tempo. But this raises the inevitable question, how can the universe come into existence out of nothing? Mas aí nós somos confrontados com uma pergunta inevitável. Como é que o universo pode ter surgido do nada? Notice that this is a philosophical, not a scientific question.
Agora percebam, essa é uma pergunta filosófica, não científica. The claim of some physicists, like Stephen Hawking or Lawrence Krauss, that physics can explain the origin of the universe from nothing, A afirmação de alguns cientistas como Stephen Hawking e Lawrence Krauss que a física pode explicar a origem do universo a partir do nada, takes the word nothing to refer not to literally nothing, usa, na verdade, a palavra nada para se referir não a literalmente nada, but to empty space filled with vacuum energy. mas a um espaço vazio preenchido com energia, Or to quantum physical fields, ou a campos quânticos, which are obviously not nothing. que obviamente não são nada. Properly speaking, out of nothing, nothing comes. Falando de forma clara, do nada não pode vir nada. The atheist philosopher Kai Nielsen gives the following illustration. O filósofo ateu Kai Nielsen dá a seguinte ilustração. He says, suppose you suddenly hear a loud bang, Vamos supor que você ouva, ou que você possa ouvir um estrondo. and you ask me, what made that bang? E aí você me pergunta, mas o que fez esse estrondo? And I reply, nothing. E eu falo, nada, It just happened. aconteceu. He says, you wouldn't accept that. Aí ele diz, você não aceitaria isso? In fact, you would find my reply quite unintelligible. E você acharia essa resposta ininteligível. Well, what's true of the little bang is also true of the big bang. O que faz sentido nesse pequeno estrondo também faz sentido no grande estrondo, no Big Bang. There must have been a cause which brought the universe into being. Tem que ter havido uma causa que trouxe o universo à existência. And from the very nature of the case, this cause would have to be uncaused, E a partir da natureza do caso, essa causa teria que ser não causada, immaterial, imaterial, changeless, imutável, timeless, atemporal and enormously powerful. e extremamente potente. Moreover, and here we come to the second signpost I mentioned, Além do mais, agora eu vou apresentar a segunda placa que eu falei. the evidence for the fine-tuning of the universe for intelligent life points to this cause's being a personal, intelligent mind. A evidência para o ajuste fino do universo para poder permitir vida inteligente aponta para uma causa que seria pessoal e vinda de uma mente inteligente. During the last 50 years or so, scientists have discovered that the initial conditions present in the Big Bang itself were fine-tuned for the existence of intelligent life with a complexity and precision that literally defy human comprehension. Durante os últimos 50 anos ou mais, os cientistas têm descoberto que as condições iniciais presentes no Big Bang eram ou estavam com um ajuste fino para a existência da vida inteligente com uma complexidade e precisão que literalmente desafia a compreensão humana. For example, PCW Davies has calculated that the odds against the initial conditions being suitable for later star formation, without which planets could not exist, is 1 followed by 1,000 billion zeros at least. Por exemplo, PCW Davis calculou a probabilidade contra essas condições iniciais que seriam adequadas para a formação das gerações posteriores de estrelas, que são sem as quais os planetas não poderiam existir. E essa probabilidade é 1 acompanhado de 1.000 bilhões de zeros, pelo menos. He also estimates that a change in the strength of gravity or of the weak force by only 1 part out of 10 to the 100th power would have prevented a life-permitting universe. Ele também estima que uma mudança na força da gravidade ou na força fraca por 1
parte de 10 elevado à centésima potência já teria sido suficiente para evitar que o universo fosse favorável à vida. The cosmological constant, which drives the early inflationary expansion of the universe, must be fine-tuned to 1 part out of 10 to the power of 120. A constante cosmológica que direciona a precoce expansão inflacionária do universo precisou ter um ajuste fino de 1 para 10 elevado à centésima vigésima potência. Roger Penrose of Oxford University has calculated that the odds of the Big Bang's low entropy conditions existing by chance are on the order of 1 chance out of 10 to the power of 10 to the power of 123. Roger Penrose, da Universidade de Oxford, calculou que a probabilidade das condições de baixa entropia do Big Bang terem existido por acaso seriam da ordem de 1 a 10 elevado à décima potência elevado à centésima vigésima terceira potência. There is no physical reason why these constants and quantities have the values they do. Não existe nenhuma razão física para essas quantidades terem os valores que elas têm. The inference to an intelligent designer of the cosmos seems far more rational than the atheistic interpretation of chance. A inferência a um designer inteligente para o cosmos parece ser muito mais racional que a hipótese ateísta do acaso. Now, some people have tried to avoid this conclusion by saying that we shouldn't really be surprised at the incredible fine-tuning of the universe. Algumas pessoas tentaram evitar essa conclusão, afirmando que nós não deveríamos nos surpreender com esse ajuste fino tão incrível do universo. Because if the universe were not fine-tuned, then we wouldn't be here to be surprised about it. Porque, se o universo não tivesse sofrido esse ajuste fino, nós não estaríamos aqui para nos surpreendermos com isso. Given that we are here, we should expect the universe to be fine-tuned. Já que estamos aqui, deveríamos esperar que o universo tenha sofrido um ajuste fino. But the fallacy of this reasoning can be made clear by means of a parallel illustration. Mas a falácia desse raciocínio pode ser esclarecida por uma ilustração. Suppose that you were traveling abroad and arrested on trumped-up drug charges. Vamos supor que você viaja para o exterior e acaba sendo preso sob a falsa acusação de porte de drogas. And you were dragged in front of a firing squad of 100 trained marksmen to be executed. E aí te levam para um paredão de execução com 100 atiradores prontos para atirar. The command is given. É dada então a ordem. Ready, Preparar. aim, Apontar. fire! Fogo! And you hear the deafening roar of the guns. E aí você ouve aquele barulho ensurdecedor dos tiros. And then, E aí, então, you observe that you're still alive. você se vê vivo. That all of the 100 marksmen missed. Que todos aqueles 100 atiradores erraram. Now, what would you conclude? Agora, o que você entenderia? Well, I shouldn't really be surprised if they all missed. Eu não deveria esperar, assim, ficar surpreso porque eles erraram. After all, if they hadn't all missed, I wouldn't be here to be surprised about it. Porque se eles não tivessem errado, eu nem estaria aqui para ficar surpreso com isso. Given that I am here, I should expect them all to miss. Já que eu estou aqui, eu deveria esperar que eles tivessem errado mesmo. Well, of course not. Mas claro que não. You would rightly conclude that they all missed on purpose. Você com certeza concluiria que eles erraram de propósito. That the whole thing was a setup. Que era uma armação. Engineered for some reason by someone. Com certeza pensado por alguém, por algum motivo. And in exactly the same way, given the incomprehensible improbability of the fine-tuning of the universe for intelligent life, it is rational to conclude that this is not the result of chance, but of design. E exatamente da mesma forma,
dada a improbabilidade incompreensível do ajuste fino do universo para ser favorável à vida inteligente, é racional concluir que isso não é resultado do acaso, e sim de design. Now, much more could and should be said about these matters. Olha, muito mais eu poderia falar e eu deveria falar sobre essas questões. But I think that this is sufficient to show that there is certainly enough evidence to make belief in God rational. Mas eu acredito que o que eu falei já foi suficiente para demonstrar que há evidências para mostrar que a fé em Deus é racional. But what about belief in the Christian God? Mas e a crença num Deus cristão? Is it rational to believe in Jesus as the Gospels portray him? É racional pensar e acreditar em Jesus da forma como os evangelhos o apresentam? Well, Jesus has certainly become a storm center of controversy in our day, hasn't he? Jesus se tornou certamente ponto central da polêmica nos nossos dias, não é? Every Easter and Christmas, you can count on the popular media to carry stories about some radical critic who claims that Jesus was the leader of a hallucinogenic cult, or was a peasant cynic philosopher, or was just a figment of the imagination based on Egyptian mythology. Toda Páscoa, todo Natal, a gente já sabe que pode esperar que a mídia vai publicar matérias de algum crítico radical que diz que Jesus foi líder de uma seita alucinógena, ou que ele era um filósofo cínico e andarilho, ou apenas fruto da imaginação de mitologia egípcia. When you check out the evidence, however, a much different picture begins to emerge than the one painted by the radical critics. Quando nós começamos a conferir as provas, contudo, vemos que aparece uma figura muito diferente dessa que é pintada pelos críticos radicais. Did you know that today the majority of New Testament historians agree that the historical Jesus deliberately stood and spoke in the place of God himself? Vocês sabiam que hoje a maioria dos historiadores do Novo Testamento concordam que o Jesus histórico deliberadamente se posicionou e falou como se fosse Deus? That he claimed that in himself the kingdom of God had come. Que ele declarava que a partir da vinda dele o reino de Deus tinha vindo? And that he carried out a ministry of miracle working and exorcisms as signs of that fact. E que ele desenvolveu ministério que fazia milagres e expulsava demônios como sinais desse fato? According to the German theologian Horst Georg Pohlmann, and I quote, de acordo com o teólogo alemão Horst Georg Pohlmann, today there is virtually a consensus that Jesus came on the scene with an unheard of authority. Hoje existe consenso que Jesus surgiu com uma autoridade inédita. With the claim of the authority to stand in God's place and speak to us. Afirmando que tinha autoridade de se colocar no lugar de Deus e falar a nós. And bring us to salvation. E nos trazer a salvação. With regard to Jesus, there are only two possible modes of behavior. Em relação a Jesus, só há dois comportamentos que podemos apresentar. Either to believe that in him God encounters us. Ou acreditar que nele Deus nos encontra. Or to nail him to the cross as a blasphemer. Ou pregá-lo na cruz como blasfemador. Tertium non datur. Tertium non datur. There is no third way. Não existe uma terceira possibilidade. Thus, Jesus either was who he claimed to be, or he was a blasphemous megalomaniac, which seems utterly implausible. Então, ou Jesus era quem ele afirmava ser, ou ele era megalomaníaco blasfemador, o que não parece plausível. But there's more. Mas há mais. For we have dramatic confirmation of the validity of Jesus' radical claims about himself. Porque nós temos confirmações sérias a respeito da validade das declarações radicais de Jesus sobre ele mesmo. Namely, his resurrection from the dead.
especificamente a sua ressurreição dos mortos. Again, during the second half of the 20th century, there has been a dramatic reversal of scholarship with respect to this issue. Mais uma vez, na segunda metade do século XX, houve uma inversão dramática a respeito do que a academia pensa sobre esse assunto. Back in the 1930s and 40s, gospel events like the discovery of Jesus' empty tomb were widely regarded as legendary and even an embarrassment for the Christian faith. Nos anos de 30 e 40, eventos relatados nos evangelhos, como a descoberta do túmulo vazio de Jesus, eram simplesmente consideradas como lendas e até um constrangimento para a fé cristã. Similarly, Jesus' appearances alive after his death were widely taken to be hallucinations brought on by the disciples' fervent faith in Jesus. Da mesma maneira, as aparições de Jesus vivo após a sua morte eram consideradas como se fossem alucinações que os seus discípulos tiveram por conta da fé ardente que tinham em Jesus. This skepticism concerning the resurrection of Jesus also peaked in the late 1960s and then began very rapidly to recede. O ceticismo em relação à ressurreição também atingiu seu ápice no final da década de 60 e começou rapidamente a retroceder. Today it lingers on in liberal backwaters. Hoje ela permanece somente nos remansos liberais. But the majority of critics today agree, Mas a maioria dos críticos hoje concordam, number one, that after his crucifixion, Jesus of Nazareth was interred in a tomb by Joseph of Arimathea. em primeiro lugar, que após a sua crucificação, Jesus de Nazaré foi sepultado num túmulo por José de Arimateia. Number two, that the tomb of Jesus was then found empty by a group of his women followers on the Sunday morning after the crucifixion. Em segundo lugar, que o túmulo de Jesus foi encontrado vazio por um grupo de suas seguidoras na manhã de domingo após a sua crucificação. Number three, that various individuals and groups of people experienced on multiple occasions and under different circumstances appearances of Jesus alive after his death. Em terceiro lugar, que vários indivíduos e grupos de pessoas, em ocasiões múltiplas e em diferentes circunstâncias, viram aparições do Jesus vivo após a morte. And finally, number four, that the original disciples' belief in Jesus' resurrection was not the result of their faith in him or of wishful thinking. Em quarto lugar, que a crença original dos discípulos de Jesus na ressurreição não era resultado da fé que eles tinham nele ou de uma autossugestão. But on the contrary, their faith in him was the result of their having come to believe in his resurrection. Mas, na verdade, a fé que eles tinham nele era resultado do fato de terem crido na sua ressurreição. Now, those are the facts. Esses são os fatos. The question is, how do you best explain them? A pergunta é, como é que podemos explicá-los? Well, here the skeptic faces a rather desperate situation. Bem, aqui os céticos se encontram numa situação bem desesperadora. To illustrate, a few years ago I had a debate on the resurrection of Jesus with a professor at the University of California, Irvine. Para ilustrar, quero contar que alguns anos atrás eu participei de um debate a respeito da ressurreição de Jesus com um professor da Universidade da Califórnia, Irvine. Now, this man had written his doctoral dissertation on the evidence for the resurrection of Jesus. Agora, esse homem havia escrito a tese dele de doutorado a respeito das evidências para a ressurreição de Jesus. He was thoroughly familiar with the evidence, Ele conhecia as provas muito bem. and he could not deny the facts of Jesus' honorable burial, the empty tomb, his resurrection appearances, and the origin of the disciples' faith. E ele não podia negar os fatos sobre o sepultamento honroso de Jesus, o seu túmulo vazio, as aparições após a ressurreição e a origem da fé dos discípulos. And so his only recourse was to come up
with some new theory to explain these facts. Então, o único recurso que ele tinha era tentar desenvolver uma nova teoria para explicar esses fatos. And so he argued that Jesus of Nazareth must have had an unknown identical twin brother. Então, ele argumentou que Jesus devia ter um irmão gêmeo idêntico desconhecido, who was separated from him as an infant, que havia sido separado dele enquanto bebê, grew up independently, crescido de forma independente, came back to Jerusalem just at the time of the crucifixion, voltou para Jerusalém na hora da crucificação, stole Jesus' body out of the tomb, roubou o corpo de Jesus do túmulo and presented himself to the disciples who mistakenly thought it was Jesus risen from the dead. e se apresentou para os discípulos que, por sua vez, pensaram de forma errônea que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Now, I won't bother you with how I went about refuting this theory, Agora, eu não preciso contar para vocês aqui como eu refutei a teoria dele, but I think the example is instructive mas eu acho que esse exemplo nos ensina, because it shows to what desperate lengths skepticism must go in order to deny the evidence for the resurrection of Jesus. porque ele demonstra como existe esse desespero que os céticos têm que passar para poder evitar as evidências a respeito da ressurreição de Jesus. In fact, did you know that the evidence is so good that one of the world's leading Jewish theologians, E na verdade, vocês sabiam que as evidências são tão boas que um dos principais teólogos judeu, the late Pinchas Lapid, who taught at Hebrew University in Israel, Pinchas Lapid, que era professor na Universidade Hebraica em Israel, declared himself convinced on the basis of the evidence that the God of Israel raised Jesus of Nazareth from the dead. declarou que ele estava convencido, a partir das provas, que o Deus de Israel havia ressuscitado Jesus dos mortos. Now, again, much more deserves to be said about this. Agora, muito mais nós poderíamos falar sobre isso. But I think enough has been shared to show that the Christian is certainly within his rational rights in believing that Jesus rose from the dead and was who he claimed to be. Mas eu acredito que o que eu falei já foi bastante para demonstrar que a fé cristã é racional, crendo que Jesus foi ressuscitado dos mortos e que ele era quem ele afirmava ser. So, while the evidence is not enough to coerce you if your heart and mind are closed, Então, a evidência pode não ser o suficiente para coagi-lo se o seu coração e a sua mente estiverem fechados. it is certainly enough to ground faith rationally if you're just willing to look at it with an open mind and an open heart. Ela ainda assim é certamente uma fé racional, se você estiver disposto a prestar atenção nela com uma mente e um coração abertos. Now, our whole discussion up to this point this evening has just assumed that becoming a Christian is a matter of weighing the evidence and then making up one's mind. Agora, toda a nossa discussão essa noite partiu do pressuposto de que, para se tornar um cristão, seria necessário avaliar as provas e decidir, tomar uma decisão. But when you think about it, there's surely something wrong with this assumption. Mas quando a gente para pensar, dá para perceber que há algo errado nessa premissa. The Danish philosopher Søren Kierkegaard tells the story of a young university student who's trying to decide whether to become a Christian. Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, conta a história de um jovem universitário que está tentando decidir se vai se tornar cristão. In order to make an informed decision, he decides to study the evidence. Para tomar uma decisão informada, ele decide examinar as provas. And so he studies philosophy,
so that he can grasp the arguments for and against the existence of God. Então ele estuda filosofia para poder analisar os argumentos a favor e contra a existência de Deus. He studies comparative religion so that he can compare the world views of the various world religions. Ele estuda religião comparada para poder comparar as cosmovisões das diferentes religiões mundiais. He studies Christian theology so that he can understand the body of Christian truth claims. Ele estuda a teologia cristã para poder compreender o conjunto de declarações de verdade dos cristãos. He learns Greek, Hebrew, and Aramaic so that he can read the Bible in the original languages. Estuda grego, hebraico, aramaico para poder ler a Bíblia e os documentos bíblicos nas línguas originais. He studies Old Testament and New Testament backgrounds so that he can read these documents in their cultural contexts. Ele estuda o contexto cultural do Velho e do Novo Testamento para compreender o que aqueles documentos significavam para o público. And so on and on and on it goes. E então o tempo vai passando, Until finally he is convinced that Christianity is true. até que finalmente ele se convence de que o cristianismo é verdade. And so, at the age of 70, he places his faith in Christ. Então, aos 70 anos, ele coloca sua fé em Cristo. Now, Kierkegaard said that such a scenario is insane. Agora, Kierkegaard afirma que isso seria uma loucura. Faith cannot be expected to hold its breath indefinitely while reason sifts and resifts through the evidence. A fé não pode ficar esperando indefinidamente enquanto a razão fica peneirando as provas. A loving God would not abandon us to our own devices to work out through our own ingenuity and cleverness whether or not he exists. Deus amoroso não nos abandonaria aos nossos próprios esforços para conseguirmos saber se ele existe ou não. Rather, a loving God would himself pursue us and seek to draw us to himself. Deus amoroso nos buscaria e nos atrairia a ele mesmo. And this is exactly what the Bible says God has done. E isso é exatamente o que a Bíblia diz que Deus fez. Jesus said, "No man comes to me unless the Father who sent me draws him." Jesus disse: nenhum homem vem a mim a não ser que o Pai que me enviou o atraia. And again he said, "When I am lifted up, I will draw all men to myself." E ele então disse: quando eu for exaltado, atrairei todos os homens a mim. So it wasn't quite accurate when I said earlier that in order to find God, we must seek him. Então, eu não falei de forma tão precisa quando eu disse antes que para encontrar a Deus precisamos estar buscando a Deus. From a human perspective, that's true. A partir da perspectiva humana, sim, é verdade. But from God's perspective, it is really God who is seeking us. Mas da perspectiva de Deus, de fato é Deus que está nos buscando. And it's up to us whether we open our hearts to his love and forgiveness. E cabe a nós abrirmos o nosso coração para o seu amor e o seu perdão, Or shut our hearts up against his grace. ou fecharmos o nosso coração para a sua graça. If I might conclude on a personal note, Eu queria concluir falando algumas coisas sobre mim. I myself was not raised in a Christian family or even a church-going home, Eu não fui criada numa família cristã e a minha família também não ia à igreja. though it was a good and loving home. Apesar do lar onde eu cresci ter sido um lar amoroso. But when I became a teenager, I began to ask the big questions in life. Mas quando eu virei adolescente, eu comecei a fazer essas perguntas profundas sobre a vida. Who am I? Quem sou eu? Why am I here? Por que eu estou nesse mundo? Where am I going? Para onde eu vou? And in the search for answers, I began to attend a large church in our local community. E buscando respostas, eu comecei a frequentar uma igreja grande que tinha perto da minha casa. The only problem was that instead of answers, all I found was a social country club where the dues were $1 a week in the offering plate.
Mas, infelizmente, tudo que eu encontrei foi um clube grande onde ficava se passando aquela prato para poder passar o dízimo. And the other high school students who pretended to be such good Christians on Sunday lived for their real God the rest of the week, which was popularity. E eu percebi que os alunos que eu conhecia, que eram da minha idade, que se diziam cristãos, na verdade estavam ali no domingo, mas no resto da semana viviam para o seu verdadeiro Deus, se tornarem populares. And this really bothered me. E aquilo me incomodava demais. I thought, here I feel so spiritually empty inside, Eu pensava, nossa, eu me sinto tão espiritualmente vazio, and yet externally at least I'm leading a better life than they are. mas externamente parece que a minha vida é melhor do que a desses caras. And they claim to be Christians. E eles se diziam cristãos. They must be just as empty as I am. Eu pensava, eles devem estar tão vazios quanto eu. But they're putting up a false front to the world, Mas eles colocam uma fachada para o resto do mundo, pretending to be something they're not. fingindo ser algo que não são. And so I began to become very bitter and resentful about the institutional church. Então eu comecei a desenvolver uma amargura e mágoa com a igreja institucional. And in time, this attitude spread toward other people as well. E aí o tempo começou a passar. Everybody, I thought, is holding up a plastic mask to the world, while the real person is cowering down inside, afraid to come out and be authentic. E eu percebi então que essa minha mágoa estava se estendendo a todos, e eu via todo mundo como se fossem pessoas que estavam sempre de máscaras e por dentro estavam tentando ficar ali covardemente escondidos, fingindo ser autênticos. And so I began to become very angry and hateful toward people because of their phoniness. E eu comecei a ficar assim muito chateado com as pessoas e odiar as pessoas ao meu redor, porque todas elas eram falsas. I said, I don't need people. Eu dizia, eu não preciso de outras pessoas. And I shunned relationships with them E eu então me fechei para os relacionamentos and threw myself into my studies. e me dediquei cada vez mais aos meus estudos. But in moments of honesty and introspection, as I looked into my own heart, Mas nos momentos de introspecção e onde eu me sentia sozinho, quando eu olhava para o meu coração, I knew that deep down inside I really did want to love and to be loved by other people. eu sabia que no fundo o que eu mais desejava era amar e ser amado por outras pessoas. And I realized in that moment that I was just as much a phony as they were. E eu percebi naquele momento que eu era tão falso quanto todos os outros. Because here I was pretending not to need people, Porque eu estava ali fingindo não precisar de ninguém. when down inside I really did. Mas na verdade, por dentro, eu precisava sim. And so that anger turned in upon myself for my own hypocrisy and phoniness. Então aquela raiva, na verdade, se voltou contra mim, porque eu me vi hipócrita e falso. And I don't know if you understand what this is like, but this kind of inner anger just eats away at your insides day after day, making every day miserable, another day to get through. Eu não sei se vocês já se sentiram assim, mas parece que essa raiva vai crescendo e começa a te devorar por dentro. E aí todos os dias você simplesmente não aguenta mais e os dias não passam. And I remember one day I was feeling particularly crummy, and I walked into my high school German class. E eu lembro que um dia eu estava me sentindo péssimo e eu entrei numa aula de alemão na escola. And I sat down behind a girl E eu sentei atrás de uma menina who is one of these types that is always so happy it just makes you sick. que era aquele tipo de pessoa que está sempre tão feliz que te deixa assim bravo. And I tapped her on the shoulder and she turned around and I said, Sandy, what are you always so happy about anyway? E aí eu bati assim no ombro dela e eu falei, Sandy, por que você está sempre feliz? And she said, it's because I'm saved. E ela falou, é porque eu fui salva. And I said, you're what? Eu falei, o quê? And she said, I know Jesus Christ is my personal Savior. E ela falou, eu conheço Jesus Cristo como meu salvador pessoal. And I said, well, I go to church.
E eu falei para ela, mas eu vou para a igreja. And she said, that's not enough, Bill. You've got to have him living in your heart. Mas ela falou, Bill, isso não basta, ele tem que morar no seu coração. And I said, what would he want to do a thing like that for? E eu falei para ela, mas por que ele gostaria de morar dentro de mim? And she said, because he loves you, Bill. E ela falou, Bill, ele te ama. And that just hit me like a ton of bricks. E aquilo me desmontou completamente. Here I was so filled with anger and hatred. Porque eu And she estava said, cheio de raiva e ódio. and she said there was someone who really loved me. E ela me disse que havia alguém que me amava de verdade. And who was it but the God of the universe? Quem era? O Deus do universo. And that thought staggered me. E aquilo me chocava. I couldn't take it in. Eu não conseguia nem absorver. To think that the God of the universe would love me. Pensar que o Deus do universo pudesse me amar. Bill Craig, that worm down there on that speck of dust called the planet Earth. Bill Craig, verme, não melhor que um pedaço de poeira no chão. Well, I went home that night and found a New Testament that had been given to me by the Gideons in the 5th grade. Eu fui para casa e encontrei um exemplar do Novo Testamento que eu havia ganhado dos Gideões quando eu estava no 5º ano. And for the first time, I began to read it. E pela primeira vez eu comecei a ler. And as I did so, I was absolutely captivated by the person of Jesus of Nazareth. E à medida que eu ia lendo, eu ia sendo totalmente cativado pela pessoa do Jesus de Nazaré. There was a wisdom about this man's teaching that I had never encountered before. Havia uma sabedoria nos ensinos desse homem que eu nunca havia visto. And there was an authenticity about his life that was not characteristic of those people who claimed to be his followers in the local church I was attending. E ele carregava uma autenticidade que eu não via naquelas pessoas que frequentavam a igreja onde eu estava. And I realized in that moment that I could not throw the baby out with the bathwater. E eu percebi naquele momento que eu não podia simplesmente avaliar a parte pelo todo. As I read the New Testament, it became very clear to me what my problem was. Porque quando eu li o Novo Testamento, eu percebia claramente qual era o meu problema. My wrongdoing and sin had separated me from God. Os meus erros e o meu pecado eram o que faziam separação entre mim e Deus. I was spiritually alienated from Him and condemned before His holy justice. Eu estava totalmente separado dele e estava condenado à sua justiça. It was no wonder that God seemed so unreal to me. Não me surpreendia então por que Deus podia ser tão irreal para mim. But the good news of the New Testament was that God had sent His Son Jesus Christ to die for my sins. Mas as boas novas do Novo Testamento eram que Jesus havia sido enviado para morrer pelos meus pecados. So that I might be forgiven and cleansed. Para que eu pudesse ser perdoado e limpo. And might find that relationship with God that I was created to have. E eu então descobri aquele relacionamento com Deus que eu fui criado para ter. Well, to make a long story short, para encurtar a história, after about 6 months of the most intense soul searching that I've ever been through in my entire life, depois de 6 meses de uma busca incrível que eu nunca havia experimentado, I just came to the end of my rope and cried out to God. Eu cheguei no fim da linha e comecei a clamar diante de Deus. And I cried out all of the anger and the bitterness that was inside of me. E eu então comecei a derramar aquela dor e aquela amargura que estavam dentro de mim. And as I did so, I felt this tremendous infusion of joy. E quando eu fiz isso, eu me senti recebendo uma infusão de alegria. Like a balloon being blown up until it was ready to burst. Como se fosse um balão que enche até estar pronto a explodir. I rushed outside. It was a warm September evening. Eu saí de casa, era de noite, estava quente no mês de setembro. And as I looked up at the stars, I could see the Milky Way from horizon to horizon. E quando eu olhei para o céu, eu podia ver a Via Láctea de um lado ao outro. And as I looked at the stars, I thought, God,
I've come to know God. Eu olhei as estrelas e eu pensei, Deus, eu conheço Deus. And that moment changed my entire life. E aquele momento transformou a minha vida por completo. I had thought enough about this message during those 6 months Eu já havia pensado o suficiente sobre aquela mensagem durante 6 meses to realize that if this were really the truth, para perceber se aquilo de fato era a verdade, if it were really the truth, se era a verdade, then I could do nothing less than dedicate my entire life to sharing this message with mankind. eu não tinha nenhuma outra escolha a não ser dedicar o resto da minha vida para compartilhar essa mensagem com a humanidade. And that's basically why I'm here in Brazil tonight. E é por isso que eu estou aqui no Brasil nessa noite. Because I love to share this good news with university students who are about the same age that I was when my life was turned upside down. Porque eu gosto de compartilhar essa mensagem com universitários que têm mais ou menos a mesma idade que eu tinha quando Deus virou a minha vida de cabeça para baixo. There may be some of you here tonight who have not yet found that personal relationship with God. Talvez haja alguns de vocês aqui que ainda não têm esse relacionamento pessoal com Deus. But you're ready to make such a commitment. Mas você pode estar pronto para tomar essa decisão. And so I would like to close our meeting with a prayer. Então eu quero encerrar o nosso encontro essa noite com uma oração. Now there's nothing magical about the words that I'm going to pray. As palavras que eu vou orar não são mágicas. What matters is the attitude of your heart. O que importa é a atitude do seu coração. But if you're ready to commit your life to Christ and to claim Him as your personal Savior and Lord, I want to invite you to pray silently in your heart as I pray aloud. Mas se você está pronto para entregar sua vida a Deus e a crer que Ele é o seu Salvador, você pode orar de forma silenciosa dentro do seu coração. So, out of respect for those who would like to pray, I'd like us all to bow our heads. Então, em respeito àqueles que gostam de orar, eu gostaria de pedir que nós curvemos as nossas cabeças. Oh God, I really need you. Deus, eu realmente preciso de você. I know I've made a mess of my life, Eu sei que eu baguncei a minha vida and I need your forgiveness and cleansing. e eu preciso do seu perdão. Preciso que você me limpe. I believe that you sent Jesus to die for my sins, Eu creio que você enviou Jesus para morrer pelos meus pecados, so that I might be forgiven and cleansed. para que eu possa ser perdoado e limpo. And right now, in the best way I know how, E agora, da melhor forma que eu posso, I open the door of my life estou abrindo a porta da minha vida and invite Him to come into my life as my Savior and my Lord. e te convidando para entrar na minha vida como meu Salvador e meu Senhor. Forgive my sin, Perdoa o meu pecado, cleanse me, limpa-me and make me into the kind of person that you want me to be. e me torne o tipo de pessoa que você deseja que eu seja. And right now, as an expression of my faith, I thank you for hearing this prayer. E agora, como expressão da minha fé, eu agradeço porque você ouve a minha oração. Amen. Amém. If you prayed that prayer with me tonight, then I want to congratulate you. Se você fez essa oração essa noite, eu quero te parabenizar. You have taken the first baby step on a wonderful journey that will last the rest of your life and on into eternity. Você deu o primeiro passo de uma jornada maravilhosa que vai durar o resto da sua vida e a eternidade. And like a newborn baby, you're going to need nourishment and help in your spiritual life in order to grow and mature. E justamente porque você é um recém-nascido na fé, você vai precisar de ajuda para você poder amadurecer nesse caminho. And so I would really encourage you this evening, Então, eu quero te encorajar essa noite. if you prayed that prayer of commitment tonight, Se você fez essa oração de compromisso, tell some other Christian here this evening, before you leave, of the commitment that you have made. a contar para algum outro cristão aqui essa noite a respeito desse compromisso que você fez. And ask that person to help direct you to where you can find help in growing in your relationship with Jesus Christ. E peça ajuda dessa pessoa para te direcionar para um lugar, uma forma de você crescer no seu relacionamento com Jesus Cristo.
I mentioned earlier that when he was 31 years of age, Pascal came to know God through a personal experience of Jesus Christ. Eu falei anteriormente que aos 31 anos, Blaise Pascal conheceu a Deus através de uma experiência com Jesus Cristo. That experience changed his whole life. Essa experiência transformou a vida dele. When Pascal died, there was found sewn into his clothing a memorial of that event, which he always carried with him. Quando Pascal morreu, encontraram costurado dentro do seu paletó um lembrete dessa experiência que ele sempre carregava com ele. And this is what it read. E dizia o seguinte: From about 10:30 at night until about 12:30, de 10h30 até mais ou menos meia-noite e meia. fire, Fogo. God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. not of the philosophers and of the learned. Não dos filósofos e daqueles que já aprenderam. Certitude, certitude, Certeza, certeza. feeling, joy, peace. Emoção, alegria, paz. God of Jesus Christ, Deus de Jesus Cristo. Jesus Christ, Jesus Cristo. let me never be separated from him. Que eu nunca seja separado dele. May Pascal's prayer be the prayer of every one of us. Que a oração de Pascal seja a oração de todos nós. Walk with God and Caminhe never com be Deus. separated from Jesus Christ. E nunca se separem de Jesus Cristo.